Márcia, minha xará. E vamos aí. Eu tenho trabalhado com prevenção de cegueira, acho que desde o meu R3. Então, eu tenho essa missão de estar acompanhando não só em catarata congênita, em várias outras patologias, assim como a doutora acabou de falar. Esses últimos 2 anos, coordenei a campanha CLAD de ambliopia no Brasil e tudo que é relacionado à promoção da saúde ocular em criança e prevenção de cegueira infantil, né? Mas hoje a gente eu vou direcionar para catarata congênita. Então, é uma aula que eu vou estar apresentando aqui o básico da catarata congênita, que é dever do residente e do oftalmologista geral estar em atualização a tudo que vem a ser a catarata congênita, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo é a atenção ao teste do reflexo vermelho. Então, o que significa isso? Primeiro de tudo é fazer o diagnóstico e o diagnóstico correto e precoce. O teste do reflexo vermelho vem sendo aplicado no Brasil desde o ano de 2000. Foi gradativamente de estado em estado, de cidade em cidade, ainda não é uma lei federal, mas a maioria dos estados já tem como lei estadual. E como o teste do reflexo vermelho foi muito difundido, é muito difundido em mídia, em ações educativas, a população já sabe que ele existe e, mesmo não sendo lei, os pais, os tios, os avós sempre pedem ou perguntam qual foi o resultado do teste do reflexo vermelho que tem que ser feito na maternidade, né? Então, isso é muito importante para o residente, para o aluno de medicina, para o pediatra, para o residente de pediatria estar bem, e para o clínico geral estar bem orientado quanto a fazer o teste do reflexo vermelho, principalmente nos 30 primeiros dias de vida, e encaminhar para um oftalmologista se houver alguma alteração, principalmente uma leucocoria, encaminhar dentro desses primeiros 30 dias de vida. Esse teste deve ser refeito até os 3 anos de idade, pelo pediatra, pelo agente de saúde, porque a gente sabe que não temos número suficiente de oftalmologistas para fazer um exame completo oftalmológico para todas as crianças do Brasil. Então, pelo menos o teste do reflexo vermelho teria que estar sendo realizado e repetido até o 3º ano de vida. Dentro da catarata congênita, então, se ela é diagnosticada ao nascimento, eu tenho a catarata congênita precoce, até os 3 meses, aquela catarata que surgiu até os 3 meses de vida do bebê. Uma catarata congênita tardia é aquela que surgiu dentro do 1º ano de vida, e a catarata que a gente chama de catarata pediátrica é aquela na criança maior de 1 ano. Por que existe essa classificação cronológica? Porque isso nos guia para um prognóstico, tanto para o tratamento, como fazer um melhor tratamento para cada caso, como um prognóstico visual. Então, a partir do momento que eu sei quanto mais precoce surgiu essa opacidade do cristalino, mais ele está afetando todo o sistema visual, que pode estar ocasionando, então, uma ambliopia severa e até muitas vezes irreversível, causando uma baixa visual nas crianças, que depois vai ter um difícil tratamento através de oclusor e toda a reabilitação visual. A incidência na população geral da catarata congênita é 0,4%. Isso da catarata congênita, ou seja, aquela que surgiu dentro daqueles primeiros 3 meses de vida. Se eu for analisar crianças já com 7, 8, 10 anos, lógico que depende do país, né? Depende da hereditariedade, mas em algumas análises bem feitas a nível populacional, estatístico e epidemiológico, principalmente na Inglaterra, nas crianças já na idade escolar, esse número aumenta. Então, são aquelas cataratas pediátricas que vão aparecer depois, cataratas traumáticas,
cataratas por outras síndromes ou por remédios, medicamentos que vão surgindo ao decorrer da vida. Então, essa incidência ela aumenta um pouco nas crianças maiores de 1 ano. E a gente sabe nos estudos de crianças com síndrome de Down que essa é muito maior a incidência da catarata, que pode surgir tanto ao nascimento como aparecer durante qualquer fase da vida da criança com síndrome de Down. Então, a criança com síndrome de Down, além da catarata, pode ter miopia, ceratocone. Então, essa criança tem que ter uma atenção oftalmológica especial, ou seja, um pouco mais frequente do que na população geral, fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos anual. Agora, tendo sido diagnosticado uma alteração no reflexo vermelho, a criança é encaminhada para a gente ter o diagnóstico, o que eu vou encontrar? Posso achar uma opacidade do cristalino total, parcial, posterior, anterior, aí vai depender do tipo ou da classificação morfológica da catarata. E ela tem que ser analisada, porque dependendo da morfologia da catarata, do tipo morfológico da catarata, ela pode estar afetando ou não a visão do bebê. Então, aí a gente tem que partir para os testes visuais adequados para cada faixa etária dessa criança. Tem que analisar a etiologia, sim, porque essa opacidade do cristalino ocorreu. Pode ser uma doença sistêmica, pode ser uma doença que está em evolução. Nós vamos ter que avaliar quais são as principais etiologias, como chegar a elas, né? E se tem alguma alteração ocular associada, que isso pode prejudicar o prognóstico visual e também alterar totalmente o planejamento cirúrgico, né? Lembrando que alterações sistêmicas numa criança que tem catarata congênita ocorrem em aproximadamente 40% dos pacientes. Então, paciente com catarata congênita tem que fazer um exame sistêmico completo, né? Tem que ver a parte cardiológica, parte renal, tem toda uma avaliação sistêmica que essa criança vai ter que passar, porque a gente sabe que a chance de ela ter principalmente cardiopatia é alta, o que também interfere muito numa anestesia, né? Numa provável cirurgia que ela vai ter que ser submetida. Então, a gente falando de etiologia, o que pode estar ocorrendo? As cataratas hereditárias, né, genéticas, heranças autossômicas dominantes, heranças autossômicas recessivas. A gente observa que tem muitas famílias já com catarata congênita, avó, mãe, filhos, e eu tenho visto isso acontecer com muita frequência no Nordeste do Brasil. São cidades menores e talvez uma consanguinidade maior. Doenças infecciosas, antes, até a década de 50 e 60 nos Estados Unidos foi uma grande epidemia de rubéola, muita criança com catarata congênita. Aqui no Brasil, até os anos 90, a gente ainda tinha catarata congênita por rubéola, e depois com a vacinação populacional em massa no Brasil da rubéola, nós não temos mais vistos catarata por rubéola. Talvez hoje em dia temos que tomar um pouco de cuidado com as populações migrantes, né, que vêm do Haiti e dos países aqui da América Central, da América Venezuela, então a maioria está vindo sem vacinação, ela pode vir a ocorrer. O que eu tenho visto raramente, mas que ocorre, é por toxoplasmose. Pode ocorrer ao nascimento a catarata congênita por toxoplasmose congênita. E isso é mais no sul do Brasil, tem que ser bem avaliada, principalmente durante a gestação, porque pode ser prevenível e evitável, né? Temos síndromes metabólicas levando à catarata congênita, a catarata traumática nas crianças, principalmente na criança de 4 a 7, 8, 10 anos. Novas mutações que podem estar ocorrendo, então a gente vai buscar na família, não tem ninguém, mas faz uma análise genética e tem um gene lá que confirma que é um gene de catarata, foi uma nova mutação, o que ocorreu? Ou foi um problema ambiental, poluição, as químicas, a água que a gente toma, até que ponto tem química, agrotóxico na comida, o que está acontecendo? Por que está aumentando o número de catarata ou não? Ou por que a gente não está achando outra etiologia? Né? Quais seriam, o que poderia estar ocasionando essa catarata? Sabemos que pode ser secundária a medicamentos, principalmente a corticoides,
ou radiações, raio-x, alguma coisa assim. E também secundárias as uveites, principalmente as uveites em meninas, né? Então, nós fizemos um estudo. Qual é a principal causa de catarata congênita no nosso meio? Vamos ver o que a gente achou. 72% dos nossos casos tinham etiologia idiopática, ou seja, a gente não achou, não achamos a causa. Então, aí eu calculo que tenham 3 motivos: ou realmente novas mutações, segundo, o preço e a falta de acessibilidade aos estudos genéticos, então talvez a gente encontrasse muita hereditariedade ou alteração nos genes, e terceiro, eu acredito que possa estar havendo também uma alteração ambiental, levando a alteração cristaliniana e outras alterações nas crianças, né? Mas atualmente, principalmente nas universidades, a gente está tendo uma maior disponibilidade de estudos genéticos e eu acredito que nos próximos 5 anos os valores, né, os preços vão cair bastante e será mais acessível. Além do que, hoje em dia, também o resultado não é 100% seguro, né? Então, fazer um teste genético hoje, num alto preço e sem ter tanto resultado, você fica naquele limbo. Porque os pais querem saber por que meu filho teve catarata. Segundo ponto, são casais jovens, né, que estão tendo filhos. E aí, meu próximo filho vai ter catarata também ou não? Se eu não sei se é genético, como é que eu posso ter essa resposta? Então, esse é um estudo que está em evolução e que em pouco tempo eu acredito que nós teremos uma alteração nessa estatística aí de etiologias, né? Esse trabalho vocês encontram nos arquivos brasileiros de oftalmologia. E aqui a gente tentou dividir as etiologias, qual é o tipo de catarata que surgiu por causa de uma síndrome, qual o tipo de catarata que eu tenho associado ao PFV, qual o tipo mais frequente de catarata nas doenças infecciosas, e fomos tentando por aí achar também, dividir, tentar achar a etiologia pela morfologia. Então, aqui, olha, tem uma tabela que a gente coloca em algumas das doenças metabólicas, galactosemia, hipoglicemia, hiperglicemia, doença de Wilson, qual o principal tipo de catarata que pode acontecer, qual a morfologia da catarata. Então, às vezes, pela morfologia da catarata, a gente consegue ajudar o infectologista ou o pediatra a saber a etiologia daquela catarata, ou pelo menos supor. Aqui uma outra tabela em que tem os genes, né? Então, novamente, eles têm, então, olha lá, catarata nuclear, associada a aumento de ferritina, a catarata zonular, a catarata polar posterior, qual é o gene que mais está afetado, e por aí vai. Existem algumas tabelas, tanto para as síndromes metabólicas, como para as alterações genéticas, quanto à morfologia da catarata. Aqui, por exemplo, eu publiquei um artigo numa criança com a síndrome de Treacher-Collins, e não tinha um caso na literatura. Essa síndrome de Treacher-Collins, que tem várias alterações sistêmicas, mas tinha apenas um caso na literatura relacionado a uma criança que teve catarata e foi operada com 1 ano e pouco de idade. Esse nosso paciente já era um pouco mais velho e ao redor de 12 anos ele estava. E nós encontramos essa catarata que a gente descreveu como banana tree leaf shape, uma catarata em folha de bananeira. E depois assim, rapidamente, porque ele procurou o serviço com queixa de baixa visão, e em 3 meses essa catarata se tornou uma catarata total. Se ele não tivesse sido avaliado nesse momento, ninguém teria visto esta morfologia. E o outro caso que está publicado da criança que foi operada,
eles apresentaram como catarata total. Como era um bebê, o bebê não se queixou antes de uma baixa visão, então talvez eles não viram essa evolução, não conseguiram ver esse momento de opacidade do cristalino antes dessa catarata ter se tornado uma catarata total. Então, o que a gente tem que fazer para fazer essa pesquisa, né? Obviamente, nos casos que chegamos à conclusão que é uma catarata familiar, genética, fazer um aconselhamento, né? O aconselhamento familiar, orientar dentro da genética. Sempre pesquisar alterações oculares associadas. No primeiro momento, qualquer leucocoria tem que ser realizado um exame de fundo de olho. Se você não conseguir examinar o fundo de olho pelas laterais da opacidade, o ultrassom é mandatório, porque até prova em contrário, leucocoria é igual retinoblastoma. Tá? Então, leucocoria chegou para vocês, primeiro ponto, ultrassom. Fazer esse diagnóstico diferencial com o retinoblastoma. Depois avaliar, lógico, as alterações sistêmicas, alterações neurológicas. Muitas vezes a criança, uma galactosemia, a primeira coisa que vai apresentar é uma opacidade de cristalino, que depois vai evoluindo para alteração neurológica progressiva. Então, você pode salvar, tratar essa criança de uma doença sistêmica em que a primeira alteração foi oftalmológica. Então, isso é muito importante, porque ela pode desenvolver esses déficits cognitivos, né? Se for detectada alguma doença, essa doença sistêmica tem que ser tratada. Teste do pezinho ampliado, sempre avaliar, né, quando chegar uma criança com catarata congênita ou qualquer suspeita de leucocoria. O screening para doenças metabólicas, então pode fazer esse screening através da urina. Cálcio sérico, glicemia. Houve alteração de glicemia quando essa criança estava na maternidade, ela ficou internada, teve hipoglicemia. E nas crianças que temos alterações a nível de catarata secundária, com inflamação intraocular, verificar se houve algum tipo associado de doença reumatológica. E aqui, 2 pontos, o G6PD, essa alteração de enzima, geralmente ela vem, glicose 6-fosfato, ela já vem no teste do pezinho se estiver alterada, então prestar atenção nisso. O cálcio sérico, nós fizemos um estudo na Escola Paulista de Medicina, em que durante 2 anos, quase 3 anos, todas as crianças a gente pedia glicemia, hemograma, os exames de TORCH, né, que são sempre o basal, vai ter que ser pedido, os exames de TORCH, mesmo nas cataratas unilaterais, e pedíamos o cálcio sérico. Depois de 2 anos e meio, tanto o laboratório da Unifesp como o nosso ambulatório, nós suspendemos a realização desse exame, porque nenhuma criança apresentou cálcio sérico alterado. Então, ela tem que ter outras alterações sistêmicas que levem você, ou o pediatra, a pensar em alteração de cálcio para daí pedir esse exame. Então, no nosso grupo, não foi, a gente parou de pedir esse exame. Agora, quanto a testes genéticos, hoje em dia a gente tem vários painéis genéticos já bem específicos para várias doenças e doenças cristalinianas. Então, aí a gente está falando o que eu falei, medicina do futuro. Esse futuro pode estar bem próximo da gente já, com esses estudos genéticos e com esses tratamentos genéticos já de paciente, como a gente tem visto nas patologias de retina. Então, existem alguns laboratórios que fornecem esses painéis genéticos, tem laboratório na Inglaterra, laboratório no Brasil, laboratório nos Estados Unidos, alguns eles têm alguns têm cerca de 80 testes, outros, se eu não me engano, o britânico tem 120 testes, isso só no painel para catarata. Tem o painel também só para subluxação do cristalino. Aqui, por exemplo, nós tivemos outro caso aqui que eu publiquei, que foi a catarata numa síndrome de Knobloch. Então, existem várias síndromes aqui, a família inteira era afetada, e nesse caso nós conseguimos fazer
toda a análise foi junto com o grupo de genética, conseguimos fazer toda a análise genética que confirmou essa síndrome de Knobloch. Então, além da catarata, ele tem um diâmetro axial bastante alto, com uma alta miopia. Aqui, olha, 102, esse outro painel genético com 112 genes, com sequenciamento em Manchester, Inglaterra, para catarata congênita. Então, tudo isso tem sido feito. Então, será que nós vamos ter como tratar? Será que nós vamos ter, então, esse tratamento genético? Hoje em dia, a gente tem diagnóstico pré-natal de várias doenças, inclusive de catarata. Nós temos diagnósticos pré-implantacionais. Então, antes de ser implantado o embrião, já se tem, pela análise genética, se esse embrião viria a ter uma catarata ou qualquer outra patologia, qualquer outra doença. Então, são possibilidades de tratamentos futuros que a gente não sabe como serão, e acredito que cada vez melhores. Tratamento clínico, muitas vezes essa catarata é parcial, pode ser tratada simplesmente com óculos, acompanhamento de visão, de acuidade visual, uso de oclusor e não vai necessitar cirurgia. Nos bebês daí que realmente necessitarem cirurgia, a gente tem algumas técnicas cirúrgicas, no bebezinho mesmo até 1 ano de idade, eu opto pela cirurgia minimamente invasiva. Células tronco, existiam algumas pesquisas na China sobre célula tronco que iniciaram-se antes da era do Covid, né, antes de 2020, e agora no último congresso americano eu fui conversar com o grupo, porque agora, né, 2020, 21, 22, com aquela parada, né, de pesquisas, e agora eu falei, poxa, as crianças que ficaram dentro da pesquisa de célula-tronco, hoje tem 5 anos, então vocês têm um follow-up enorme, né, dá para a gente saber o que aconteceu, e infelizmente fiquei sabendo que, eu não entendi muito bem, mas parece que era uma pesquisa fake, parece que os pacientes nem existiam, então tomar muito cuidado também com isso. E todas essas crianças, depois de uma cirurgia, vão sim para programas, serviços de reabilitação visual. Então, aqui o que eu falei, aqui é um caso que a mãe me procurou, ela estava com 27 semanas, 26 semanas de gestação, e no ultrassom morfológico, olha aqui, tem um cone aqui atrás, aqui dentro do olho. Então, o radiologista, o ultrassonografista que fez esse ultrassom morfológico avisou a mãe que tinha catarata, ou que tinha algo estranho aqui no olho. Essa mãe nos procurou com 27 semanas e a gente foi acompanhando o que é um retinoblastoma, vamos ter que adiantar esse parto, que doença seria essa? Então, teve todo um estudo, uma análise em grupo para fazer uma decisão de um parto prematuro ou não. Mas a criança nasceu prematura, sem a gente querer. Então, ela nasceu com 33 semanas, um pouco prematura, né? Não prematura extrema. E aí foi feito, quando ela nasceu, nós fizemos aí o ultrassom, né, da criança mesmo, depois de nascida, e confirmou o diagnóstico de PFV, persistência da vasculatura fetal intraocular. Porque essa imagem realmente, na nossa análise, o retinoblastoma ele não estaria no local do cristalino, ele poderia estar posterior, né, na parede posterior do globo, lateral, mas não na localidade do cristalino, o que nos deixou um pouco mais tranquilos de poder aguardar um pouco a
Gente, eu já avisei ela que ela deve estar entrando já, para dar continuidade. Pronto. Acho que agora eu voltei, né? A tela da aula tá aí, Márcia? Vocês estão conseguindo ver a tela da aula também? Ainda não, professora. Foi agora? Ainda não. Vamos lá. Me avisa quando entrar. Tô tentando aqui. Ainda não foi. Então, aqui tá como colocada. Deixa eu ver. Stop share. Vou tirar do stop share e fazer de novo. Uhum. Porque agora eu vou entrar na parte do tratamento cirúrgico. Então, existe aí, além do tipo da catarata, né, que a gente vai estar analisando, ó, aqui abriu para mim de novo, não abriu? Ainda não. Vocês estão vendo, meninos? Que para mim Para não mim, abriu não. ainda não. Não? Não. Tiago, você acha que ela sai e entra de novo? Então, às vezes dá um problema de compartilhamento aqui. Tenta só fechar a aba, doutora Márcia, e tentar novamente espelhar a tela, porque às vezes dá certo, você não precisa sair. Como eu Vamos não ver tô, aqui. como eu não tenho a propriedade da sala aqui, eu acho que eu não consigo, não tem autorização, eu acho que todo mundo está apto a espelhar a tela. Vamos ver, eu saí, vamos ver se entra de novo. Então, como eu estava falando, é, dependendo da idade da criança, a gente vai decidir qual, qual é aqui ele está mandando eu entrar com o som, não vou entrar. Qual é o tipo da técnica cirúrgica a usar, né? Então, nos bebês até 1 aninho de idade, eu utilizo essa técnica que eu estava falando para vocês, que é a técnica da, que é a técnica cirurgia minimamente invasiva. Eu tenho umas fotos aqui da cirurgia, eu quero mostrar para vocês. Depois de 1 ano, de 12 meses até os 24 meses, a gente pode estar utilizando, aí Vai. sim, Se não for possível espelhamento, vira a tela do celular, que aí você consegue mostrar as imagens para os meninos. Não vai ah, ser exatamente igual, mas é verdade. Se ela precisa, coisa. Ai, ai, é. caso ela precise, a gente pode compartilhar a tela aqui, se ela quiser enviar para mim, eu compartilhar a tela. É uma opção também. Espera aí que eu vou chamar os universitários. Espera um pouquinho. Tá bom, obrigado. Gente, pra gente é difícil mesmo, viu? Vocês é mais fácil. Ah, tem uma universitária aqui, vamos ver se ela me ajuda.
Então, Nossa, aqui em casa é a minha mais velha, de 18, que me ajuda, porque, nossa, olha, aqui, ó. Eu estou entrando de novo. Ou é aqui? Caiu a ligação. De 12 a 24 meses, eu já posso indicar a lente intraocular, a faco ou facoaspiração, não é uma facoemulsificação, é uma facoaspiração. Depende de algumas variáveis, se for uma catarata unilateral. Nas cataratas bilaterais, a gente começa a indicar a lente intraocular a partir de 2 aninhos de idade, é onde eu tenho mais segurança. Vários estudos têm mostrado isso, que é a fase de maior segurança para essa. Entrou? Aqui está mostrando que entrou. Entrou aí, não, Márcia? não, ainda não. Então, a gente tem essa maior segurança a partir de 2 anos de idade para lente intraocular. Nossa, essa é uma dúvida que eu sempre tenho com relação à colocação de lente, porque a ideia para colocar mais cedo é você ter uma menor ametropia, especialmente nas unilaterais, que a anisometropia é muito grande, né? Mas em Isso, compensação, quanto mais cedo você põe, mais inflamação você provoca, né? exatamente. E Então, aí, às vezes, a inflamação é incontrolável e você acaba perdendo não só a visão, quanto o olho, dependendo do grau de inflamação que acontece. Então, tem que ter um controle muito mais próximo e rigoroso quando você põe a lente intraocular, especialmente no começo. Como que a sua equipe faz essa parte do controle do processo inflamatório, do segmento, os retornos, para colocar a lente mais cedo? Que você falou que tem casos que vocês põem com 1 ano de idade, né? Como é isso. que vocês fazem esse controle? A gente tem que ter um protocolo, a gente tem protocolo para tudo, para esse controle. Vem no primeiro dia, vem no quinto dia, vem na primeira semana, é um controle bem próximo. Hoje mesmo, uma das mães perguntou, está no interior, ela falou, eu vou fazer lá os exames pré-operatórios. E ela, Opa, que ela, agora vai dar certo. a universitária está aqui, ó, do meu lado. É, foi? Agora deu certo. Doutora, Então a mãe me falou: olha, minha criança, minha menina tem 1 aninho. Depois de 1 a 3 anos, fazer o controle no consultório realmente é um desafio. Ela falou: tá com 1 ano e 3 meses, não colabora. Então, lá na minha cidade, eles falaram que vão fazer os exames sob narcose. Falei: de jeito nenhum. Ah, mas ela chora muito. Deixa chorar. Tem que segurar? Tem que segurar. A senhora prefere, a senhora quer que fazer com a anestesia geral, para ela fazer a narcose, né, que é uma anestesia, para ela fazer o exame? Então a senhora vai assinar o papel, e eu vou te mostrar qual é o papel que tem que assinar, consentimento. E uma das consequências é risco de morte. Ai, mas assim, anestesia. Ah, não, então deixa ela chorar, doutor, a gente segura, No enrola no paninho vai. no avental, enrola no que for, mas, né, então eu examino na lâmpada de fenda. Então, cada criança às vezes leva 5 minutos, outras levam 1 hora e meia para você conseguir examinar. Então, esse é um grande desafio do oftalmopediatra em si, principalmente de quem faz segmento anterior, porque ainda mais se você colocar uma lente que tem reação inflamatória severa, fibrina, tem que ser avaliado realmente constantemente. E vocês E entram com corticóide sistêmico nesse começo ou só com corticóide tópico para fazer o controle da inflamação? só tópico. Só tópico. Dependendo da evolução, é que vocês vão ter que entrar com sistêmico se houver Exatamente, necessidade. isso. Ou se houver já algum risco prévio, ou seja, alguma alteração ocular associada. Então, se eu Uhum. já tenho um PFV, se eu tive um sangramento na cirurgia, se alguma outra situação, a gente já inicia corticoide sistêmico, se não é tópico. Tá? Então, aqui foi o que eu falei da cirurgia unilateral e bilateral. Essa é a técnica que eu faço, que é a cirurgia, a lesectomia sem sutura, sutureless, né, sem a sutura. Eu trabalho, eu entro via pars plicata
e trabalho o tempo todo com o instrumental, eu faço bimanual, o instrumental está in the bag. Então, eu não tenho flutuação de câmara anterior, não tenho flutuação no vítreo posterior, na câmara, no segmento posterior, eu estou todo o tempo realizando a cirurgia. A cápsula posterior, no final vou abrir a cápsula anterior e não utilizo nenhum medicamento intraocular, só o BSS. Não utilizo elástico, não preciso utilizar nada. Então, eu faço no final da cirurgia a injeção de corticoide e antibiótico subconjuntival. Eu não faço nada. Aí, quais as complicações depois? Quais os grandes problemas? Opacificação da cápsula posterior pode ocorrer em 50%, 100%, mas tem solução. Você vai lá, vai fazer um IAG laser, ou vai fazer uma reoperação, ou vai fazer uma vitrectomia, mas tem solução. Captura da lente ocorre também se houver muita inflamação, principalmente nos casos de uveíte, membranas fibrinoides sobre a lente, pigmentos na lente, tudo isso respondendo à inflamação intraocular. Por isso, nós iniciamos com o corticoide tópico com alta frequência. O pior de tudo, ou o que mais nos assusta ou nos deixa mais preocupados é quando ocorre o glaucoma, que aí é um pouco mais difícil de tratar. A gente inicia sempre com colírios, mas metade das crianças que tem aumento da pressão intraocular, acabam indo para uma cirurgia de glaucoma, certo? Então, esses anti-inflamatórios tópicos, nos 3 primeiros dias ou até o 5º dia, é usado de 2 em 2 horas. Utilizamos midríase para evitar a formação dessas fibrinas, para que essas fibrinas não fiquem densas ou imóveis sobre a lente ou formando sinéquias. E fazer o controle da pressão, nem sempre a gente consegue. Hoje tem o iCare, que é um pouco mais fácil, mas nem sempre, mesmo assim, em bebês a gente consegue. Então, seriam acompanhar os sinais clínicos de pressão alta, certo? Márcia, e a midríase vocês fazem com tropicamida para a pupila ficar aumentando, diminuindo, ou faz com ciclo? Deixa aberto o tempo todo? Da tropicamida. Eu gosto de uma Para que tenha um pupila movimento. móvel, tá? De repente, se você pega o cicloplégico que ela fica fixa, ela vai sinequiar lá se tiver muita inflamação. Eu não quero isso, eu quero que ela não sinequie em lugar nenhum. Então, é a tropicamida, tá? Esses colírios, já antes da cirurgia, a gente avisa para os pais. Eu uso anti-inflamatório tanto com esteroide como não esteroidal, tá? E a gente avisa que colírios vão ser usados por pelo menos ao redor de 2 meses no pós-operatório. Reabilitação visual, que a gente já comentou, mas como é a reabilitação óptica, né? Ou com a lente intraocular, ou com óculos, ou a lente de contato, nos casos. Eu tenho usado bastante, tanto nos casos unilaterais como bilaterais. Quando lente vai rígida. iniciar? Oi? Lente rígida? Lente de contato. Pois é, lente de contato rígida ou lente de contato gelatinosa? Eu utilizo gelatinosa. Ah, que interessante. Muito, muito boa, muito boa. Aquelas com alta penetração de oxigênio. Sim, sim, com alta permeabilidade. E aí, como que faz a remoção? O próprio familiar aprende a fazer? É muito mais fácil quando o pai ou a mãe já usam lente, já são usuários de lente. Aí fica tranquilo. Aqueles que não são, eles falam: ai, meu Deus, como vai usar, como vai pôr, como vai tirar? Mas a gente faz um treinamento no consultório, e essas lentes, elas têm um volume, que é uma lente que tem mais 20 graus, mais 22 graus, mais 18 graus. Ela não é aquela lente fininha, daquele míope que tem -2, que você não consegue mal consegue manusear a lente. Então, essas lentes dos bebês, elas têm um corpo, apesar de ser gelatinosa, mas ela é um pouco mais rígida que uma lente de -1, -2, -3 graus. Então, ela é um pouco mais fácil de manusear, de retirar e pôr. Então, eu tenho usado bastante. E a troca das lentes? Porque, assim, o maior risco que eles falam com lente gelatinosa é risco de infecção, né? Ah, não, com relação à rígida. é uso diário. A lente gelatinosa é uso diário. À noite, tira. Não dorme com a lente. Certo. E um mês de duração? Aquela lente, ou você usa aquelas que troca anualmente? Como que é?
Não, é a troca anual, só que eu sei que dali 3 meses já mudou o grau. Então, geralmente, Exatamente. de 3 em 3 meses, ela vai ter que trocar a lente. Vai efetuar a troca, ótimo. É. Não tinha experiência com lente gelatinosa. Quando eu tive que usar lente para esses pacientes, eu usei rígida. Nunca usei gelatinosa nesses pacientes. Eu acho que é uma opção bem melhor, bem É, menos, assim, desesperadora para a gente com relação à córnea, né? O cuidado com a córnea. Assim, isso. pode ter até um Tem, risco maior de infecção, mas de dano à córnea é menor. é, eu, assim, nossa, eu uso há 20 anos essas lentes, esses bebês, e, nossa, sempre. O que mais acontece, assim, é perder a lente, comer Uhum. a lente. Mas é isso, é nas fezes, não tem Mas problema, não. não dá, não tive nenhum problema. Então, é assim, e é uma ótima opção, tá? Gostei. Até tinha um videozinho colocando e tirando a lente, qualquer hora eu te mostro. Logicamente, o uso de oclusão para finalizar o tratamento, né? A parte de estimulação visual e para tudo isso a gente tem protocolo. Aqui só para colocar, olha, quando um dos grandes problemas da lente intraocular é saber qual dioptria a gente vai usar, né? Então essa foi minha tese de doutorado, está publicada no JAPOS, né? No jornal da APOS, em que eu fiz um cálculo todo teórico preditivo das crianças que a gente operou com lente intraocular para fazer uma tabela de lente intraocular. Isso aqui cabe uma aula inteira só sobre isso. E essa a tabela que eu sigo é a tabela da tese para fazer o cálculo da lente que eu vou usar para cada faixa etária, que quando eu decido já fazer o implante da lente intraocular. Então, agora, no dia a dia, eu tenho um bebê que eu operei com 5 semanas, não coloquei lente intraocular. Vai ter que usar lente ou de contato ou do óculos, como falamos, né? Então, você vai ter um óculos quando é unilateral, bilateral. Quando você vai usar o óculos bifocal? Porque ele não tem mais acomodação, não tem mais visão de perto. Isso eu estou falando porque eu sei que tem residente aí, né? Então, eu preciso ter um óculos que justifique, que melhore a visão de longe e a visão de perto, e a gente sabe que um bifocal faz isso, ou um multifocal pode fazer também isso, né? Então, eles teriam que ter a visão para longe e para perto corrigida. Nessa tabela, a gente sabe que a refração tem que ser feita ali ó, aos 3 meses, de 0 a 3 meses, uma vez por mês, você tem que fazer a refração, porque o olho cresce muito rapidamente nesses 3 meses, de 3 a 12 meses, cada 2 meses, de 1 aninho a 2 aninhos, fazer trimestral, depois dos 2 anos, fazer uma refração semestral. Tanto para fornecer a melhor dioptria para essa criança, né, melhor visão, melhor chance visual, né, de correção visual, como para acompanhar uma possível instalação de um glaucoma. Se eu tiver uma alteração refracional rápida, uma redução da hipermetropia rápida, seria um dos sinais clínicos de glaucoma, que daí a gente tem que estar atento, e aí sim, se precisar, fazer um exame sob narcose. Então, e um resuminho seria até 1 ano sem fazer pelo menos a cada 3 meses, e maior que 1 ano a cada 6 meses. E aqui, olha, uma dica também, na criança que é afásica e usa óculos de afásico, fazer uma sobre-refração. Às vezes a refração fica mais fácil quando você faz uma sobre-refração, porque são graus muito altos, a maioria dos aparelhos, tanto fixos de refratores automáticos, como móveis, né, portáteis de refratores para criança, eles não chegam nem a 10 graus. E aqui a maioria das crianças tem 12, 15, 18, 20 graus, né? Então vai ter que ser na mão mesmo. Como é que eu prescrevo a refração? Nos bebês até 12 meses, eu vejo qual é a refração total. Então, aquele bebê lá tem 17 graus na sua refração, 17 graus de hipermetropia. Eu vou receitar os 17 graus? Não, eu vou receitar 20, eu vou dar um óculos de mais 20 graus para aquela criança. Eu já prescrevo um óculos com uma lente única, né? Uma lente sem bifocal, já com a adição de perto, porque o mundo da criança é de perto. Então, essa criança vai ter um óculos de mais 20, tanto se for unilateral como bilateral, ou se for unilateral, a gente vai propor o uso da lente de contato.
Dos 12 aos 18 meses, essa criança precisa começar a andar, já está engatinhando. Ela precisa ver um pouquinho mais longe para conseguir andar, para ter o desenvolvimento motor mais próximo do normal possível. E ela estaria, se eu continuar dando um óculos total com adição de mais 3, ela só tem a visão para perto, ela vai ficar muito insegura para dar os primeiros passos. Então, eu reduzo a adição e para ela ter já uma meia distância e poder começar a fazer esses primeiros passos. Então, se ela tivesse nesse momento, vamos dizer que ela tenha também 17 graus. Ixi, tu buscou lá? Já acabou? Não, acabou ainda não. Pode continuar. Tá. Então, se ela tivesse 17 graus, eu estaria aqui prescrevendo um óculos de 18 graus e meio. E na criança já que já está andando, geralmente as crianças começam os primeiros passos entre 12 a 14 meses, com 18 meses ela já está andando seguramente, aí já troco para o bifocal. Então vamos supor de novo, se ela tiver 17 graus, eu vou passar 17 para longe e 20 para perto, peço para fazer um óculos bifocal. Quiz para os residentes. Óculos bifocal, né, que a gente vai passar. Qual a indicação de óculos com lente bifocais executive? Seus alunos vão responder? Não? Aí é o seguinte, as lentes bifocais executives são muito difíceis de ser confeccionadas pelo óptico. Num grau como esse, de mais 15, mais 14, mais 17, com adição de mais 3, é quase muito difícil fazer uma lente executiva. Lembrando que a lente executiva é aquela lente que tem uma linha, né? Que tem o topo dela é uma linha reta, que divide o óculos, né, quase que no meio, para longe e para perto, então em altos graus é muito difícil ser realizado, e a indicação para lentes bifocais executivas é para o paciente que tem estrabismo acomodativo, não para o paciente que tem catarata congênita. Você vai dar por quê para o estrabismo acomodativo? Para bloquear a acomodação daquela criança e a criança ficar com os olhos alinhados. No meu caso, nesse caso das crianças com catarata congênita, elas não têm acomodação, elas não têm mais cristalino. Então, eu não posso dar para elas um bifocal que a indicação desse bifocal executivo é bloquear a acomodação, se elas nem têm acomodação, concorda? Então, são outros tipos de bifocais que a gente consegue fazer prescrever para essas crianças com alta hipermetropias e afasia. Então, são as lentes com bifocal tipo Cryptoc, temos lentes um pouco mais finas de Catral, hoje em dia ômega ou segmente, que são lentes mais finas. E por que eu não mando fazer um bifocal já? Porque as grandes empresas, indústrias que fabricam bifocais, multifocais, né? Você vai no catálogo, só tem multifocal, olhe lá, a maioria até mais 6 dioptrias, algumas até mais 8 dioptrias de hipermetropia que conseguem produzir um multifocal nessa lente. Em graus maiores é muito difícil fazer um multifocal para um óculos de afasia. Agora, se ela tem uma lente intraocular nesse olho, e eu programei para ela ter uma pequena hipermetropia no pós-operatório, aí sim, se ela tem 2 graus de hipermetropia, além do que já foi corrigido pela lente intraocular, 3 graus, aí eu consigo prescrever um multifocal nas crianças, num óculos multifocal numa criança que já tem uma lente intraocular implantada. Lembrando que a ambliopia dessas crianças tem um mecanismo poderoso, porque é um mecanismo múltiplo de ambliopia, elas tiveram uma privação visual inicial pela catarata, elas acabam desenvolvendo um estrabismo a gente sabe que dá ambliopia, elas têm uma afasia, que é uma alta hipermetropia, e se for bilateral ou unilateral, vai ser outra causa de ambliopia, elas vão ter o desvio, né, e vão ter o nistagmo mais ambliopia ainda, não sei o que vem antes, se é ambliopia ou nistagmo, ambliopia,
E nas laterais ainda tem anisometropia. Então, aí tem 1, 2, 3, 4, no mínimo 5 itens múltiplos e combinados levando a ambliopia. Então, em muitos casos a gente opera a catarata congênita com 1 mês de idade, 2 meses, tudo certinho, e mesmo assim a criança não consegue chegar a uma boa visão. Então, a gente sabe que são múltiplos mecanismos de ambliopia. O que a gente tenta fazer? Usar o oclusor, né? Então, com 2 meses de idade, eu vou usar 1 hora por dia, no máximo. Nos 3 meses, eu posso usar até 3 horas por dia. 4 meses, no máximo 4 horas por dia. A partir de 4 meses, você calcula quantas horas a criança fica acordada por dia e usa somente meio período, tá bom? Porque as crianças ainda dormem bastante nessa fase. Então, não pode ultrapassar de meio período do dia acordada com o tampão e sem o tampão. Nas bilaterais, como é que a gente vai fazer? Quando vai fazer? Quando eu fiz os testes visuais, tem um olho com uma diferença de acuidade visual de 2 linhas com o outro, aí vamos iniciar também o uso da oclusão. Então, a nível de básico, né, era isso que eu queria passar para vocês, de catarata congênita. E vamos aí, se vocês quiserem ainda fazer algum comentário, alguma questão, estamos abertos a isso. Nossa, muito obrigada, doutora Márcia. Como sempre, você é sempre muito solícita em nos ajudar. Eu agradeço demais. A aula foi excelente. Vou abrir para os meninos tirarem as dúvidas deles, tá? Mas, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, agradeço o convite e vamos nos encontrando por aí, né? Tá Com bom, certeza. tá bom. Muito obrigada, um beijo grande para vocês. Eu não sei se eles vão fazer alguma perguntinha, acho que a gente já estourou o tempo, né? Ô, doutora, só para tirar uma dúvida mesmo, porque a senhora acabou comentando, não sei se eu me perdi um pouco nessa parte. A senhora falou que crianças menores de 2 meses, a senhora não faz, assim, ajuda muito em fazer até com a aspiração, né? Depende se é unilateral, multi, mas e aquelas crianças, por exemplo, bebezinhos que nascem com uma catarata que cobre o eixo visual, mas ela é incompleta, por exemplo. Uma classificação do eixo e ainda tem aí uma parte também desse eixo, metade, ou nem isso, uma lâmina paracentral, algo nesse sentido. A senhora tende a operar mesmo assim? Como é que funciona? Então, Tem é mais uma longe. pergunta bem pertinente, né? Se a catarata é parcial, mesmo que esteja central, mas ela é parcial, aí nós temos que fazer outros testes, avaliar. Tentar fazer um teste de Teller, um potencial visual evocado de varredura, ver o quanto essa criança está enxergando. E mesmo avaliação funcional da visão. Essa criança fixa objeto? Ela está seguindo algum objeto? Ela só está fixando luz? E dois sinais importantíssimos, que a criança ali entre 1 e 2 meses eu já tenho que decidir se eu vou operar ou se eu posso adiar, né? Se ela está apresentando desvio ocular, a criança começou a apresentar desvio ocular precocemente, né, 2 meses de idade, é um sinal de que ela está com uma baixa visão, e se começar com nistagmo, são 2 sinais importantíssimos, certo? E às vezes elas já chegam com 2 meses no consultório e com muito nistagmo e muito desvio ocular, aí eu já sei que eu tenho que operar, mesmo numa catarata parcial. Então, esses são sinais a serem observados e, obviamente, tentar, de qualquer maneira, testar, tanto nos testes para a criança, como nesses testes de avaliação funcional, a visão em separado de cada olho, para daí você realmente decidir a cirurgia. Muitas e muitas vezes eu postergo e muitas vezes a gente vê adultos com catarata nuclear, catarata zonular com 20/20 de visão. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Viu? Obrigada a vocês, obrigada pela atenção. Tchau, tudo de bom. Até mais.